Glorificado seja o nome do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz seja sobre todos os irmãos nesse dia glorioso. Que você possa, meu irmão, se regozijar no Senhor, porque Ele te concedeu esse dia maravilhoso. Seja a bênção de Deus sobre a tua vida na manhã desse dia, nesse dia que o Senhor te fez. Bom, nós estamos aqui mais uma vez, com alegria, para fazer um vídeo sobre os falsos profetas, embasado na palavra de Deus, abalizado nas escrituras sagradas. Nós sabemos que isso não é de agora, isso já vem desde o Velho Testamento e o Senhor preveu isso, os apóstolos também preveu isso e eles viveram também isso em suas épocas. A questão é que muitos estão sendo decepcionados, muitos estão esfriando, perdendo a fé, naufragando na fé. Muitos estão aí decepcionados com essas profecias, esses youtubers, esses profetas de redes sociais. Os camaradas ficam profetizando um montão de besteira e muitos já estão acreditando. Você vê nessa questão das eleições agora que passou, cadê essas profecias que não se cumpriram, nenhuma delas? Cadê esses falsos profetas? E muitos também dentro da igreja têm sido iludidos, enganados, decepcionados. Por quê? Porque não tem conhecimento das escrituras sagradas. A tua base, o teu abalizamento é as escrituras, ela que atesta a tua vitória, é ela que te concede força, direção para a sua vida. Bom, o Senhor Jesus, ele fez uma série de parábolas nas escrituras sagradas, e nós temos o registro de Mateus capítulo 13, você pode aí acompanhar esse estudo de Mateus capítulo 13, versículo de número 31 e 32. As escrituras sagradas vai falar aqui sobre a parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Jesus, ele fez essa parábola prevendo, ali ele está falando do início do reino, o início que começou o reino do céu por ele e pelos 12, um início meio tímido, pequeno, ali desacreditado, mas ele comparou como a semente de mostarda, que é uma das menores, que os agricultores usam. Porém, quando ela é lançada e ela germina na terra, ela cresce e se torna uma árvore enorme, grande. Então ele estava falando do início do reino, começo do reino, e também a extensão que o reino teria, a evolução que o reino teria, o crescimento extraordinário que alcançaria o mundo inteiro. Mas até então tudo bem, glória a Deus por isso. Mas ele fala aqui sobre as aves do céu. As aves do céu, você sabe que toda árvore frondosa, toda árvore bonita chama as aves do céu para se aninhar, para fazer morada nela, Então elas encontram abrigo, encontram abrigo ali e ficam ali se aninhando, morando nessa árvore. Essa árvore aqui que o Senhor está falando, é o reino. É o reino. As aves do céu, nós sabemos que tem muitas aves limpas, muitas aves boas, mas também nós sabemos que tem muitas aves suja, impura, muitas aves que não são boas. Por exemplo, as aves, aqui não só tem aves, está no plural, aqui não só tem aves boa, limpa, não, também tem aves impuras e aves de rapinas, por exemplo, urubus,
gaviões, coruja, né? E por aí vai, muitas aves, corvos, muitas aves de rapina. Então as aves boas se aninharam, encontraram lugar para se aninhar, encontraram sombra, refúgio, sim, mas também as aves ruins, impuras, também encontraram. Aí está a questão dos falsos profetas. Aí está a questão dos falsos profetas. Você vê nas Escrituras que o Senhor, ele falou sobre esse assunto. Ele falou, os apóstolos falaram. Veja bem o que o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, em 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a demônio. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente ou consciência. Aqui Paulo está falando de que nos últimos dias, expressamente, ou seja, o Espírito é que está usando Paulo para falar que com certeza iria acontecer uma apostasia, sabe, sem precedente. Apostatarão da fé. E quantos irmãos, quantos pregadores estão se apostatando da fé, né, irmãos? Estão se apostatando da fé, estão deixando a verdade das Escrituras Sagradas e estão indo de mal a pior, segundo as suas próprias vontades. Você vê que Paulo fala sobre a questão da cauterização da mente, cauterização da própria mente ou consciência, ou seja, eles não têm mais consciência, a consciência deles não acusam mais dos seus erros, dos seus pecados, está totalmente cauterizada pela ganância, pelo engano, pelo erro, entendeu? Pelo pecado, entendeu? Pela questão da fama. A mente deles está tão cauterizada que eles não estão mais se importando, eles não são mais tocados, não estão mais sensíveis. A mente deles, a consciência não a acusam mais. E você vê também que Paulo revela que expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a demônios. Por trás disso aí, o que tem? Por trás desses falsos profetas, por trás desses homens, estão os demônios impulsionando, inspirando eles, usando eles. Não é o Espírito Santo. Paulo está falando que é demônios. A Escritura aqui em 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 2 fala sobre isso. Se você não leu, eu estou lendo para você aqui, concorda comigo? Veja bem, em 2 Timóteo 4, 3, Paulo também fala o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme as suas próprias vontades, ou desejos espúrios. Você já teve aquela comichão no ouvido, aquilo que fica incomodando e você quer se livrar daquela comichão no ouvido? Assim são esses que não querem mais escutar, ouvir a verdade da palavra de Deus. É como se fosse uma comichão, aquela coceira no ouvido, e eles querem se livrar. Se eles pudessem mais rápido possível se livrar, eles se livrariam. Assim são esses nesses últimos tempos, não querem ouvir a verdade. A verdade é o único meio para que o homem se liberte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos prosseguir aqui nas Escrituras. 2 de Pedro 2, de 1 a 3, diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas. Olha só, Pedro está fazendo menção do Velho Testamento. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, ensinamentos que causam destruição, perdição, e eles estão fazendo isso encobertamente, nada escondido, nada coberto, encobertamente, às claras, bem às claras, para todo mundo ver. Não estão nem aí, não estão nem aí para você, meu amigo,
Estão nem aí para você, minha irmã, meu irmão. Encobertamente, heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Veja que Pedro está falando que através das suas ganâncias, das suas torpes ganâncias, através das suas atitudes, através das suas vidas, sabe, de pecado, de rebeldia ao Senhor, eles negarão o Senhor que os resgatou. Eles foram até resgatados, foram trazidos para o nosso meio, para os caminhos do Senhor. Mas o que acontece? A ganância falou mais alto, o mamão falou mais alto, e agora eles pregam, eles ensinam heresias de perdição. E quantos são esses que estão dando ouvido a essas heresias de perdição? Estão se perdendo, estão saindo do caminho, estão se desviando para a direita ou para a esquerda, não estão seguindo reto, como o Senhor falou. O Senhor falou para Josué: não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Mas muitos estão dando ouvido a esses homens, estão se perdendo. Quantos e quantos irmãos, né, viviam uma vida de santidade, viviam uma vida de exemplo, né, viviam uma vida para com o Senhor consagrada, e agora está de qualquer maneira, está vivendo de qualquer maneira, não está nem aí. Você olha assim, não tem mais o brilho do Espírito Santo, não tem mais aquele fervor, aquela alegria de glorificar o Senhor, de falar em mistério com o Senhor, de ser usado nas mãos do Senhor, entendeu, irmão? Por quê? Porque estão dando ouvido a essas coisas, a heresia de perdição. Aqui está escrito aqui, ó, o apóstolo Pedro revelando para nós, resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos, olha só a revelação de Pedro, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Eles são blasfemos, eles blasfemam. Vocês, esses que seguem esses homens, estão blasfemando do caminho de Deus, do caminho do Senhor Jesus, caminho da verdade. Você vê aqui também, no versículo 3, e por avareza. Isso é muito forte, irmão, isso é muito forte. Isso aqui está mais claro do que a água, ou como uma água cristalina. Veja bem, e por avareza, por amor ao dinheiro, por amor à riqueza, por amor a conquistar bens, poder, está entendendo? Coisas materiais, grandezas materiais, por avareza, farão de vós negócios, tá? Não é pregação do Evangelho, não, é negócio. Tu vê o termo que o Espírito Santo usa, o apóstolo Pedro: farão de vós negócios, com palavras fingidas, eles usam subterfúgio, eles usam mecanismos, eles usam, muitos são pegos pela ganância, que quer ir lá para receber isso e aquilo, né? E vai lá e se decepciona. Eles usam todos os meios para que você se torne uma presa fácil. Larga de ser bobo, larga de ser boba. Você tem que ter conhecimento das Escrituras, de como servir ao Senhor e agradar somente ao Senhor e não ao homem. Você precisa aprender as Escrituras. Se você está num lugar que só fala em dinheiro, que só fala em prosperidade, que só fala essas coisas, que não prega contra o pecado, que não prega a santidade, que não revela as Escrituras para você, que não te ensina as Escrituras, você saia desse lugar, esse lugar que você não vê mais o poder de Deus, que você não vê mais as línguas, que você não vê mais o mover, que você não sente mais nada. Você entra e sai vazio, tá? Você saia desse lugar. Esse lugar está ensinando heresias de perdição, e se você estiver junto ali, conivente com eles, o que vai acontecer? Você também vai para o mesmo lugar que eles vão ser lançados. Então isso é sério demais. Você não pode ficar alimentando essa máquina
tá, corrupta, religiosa, de homens, entendeu, de mentes cauterizadas, de homens gananciosos que faz de você negócios, como a palavra de Deus está revelando. Então você tem que ter muito cuidado. Aonde você está, você tem que estar atento ao que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, o que está vindo, qual é o alimento que está vindo do púlpito para você. Se é um alimento sadio, se é um alimento realmente substancioso, um alimento que vai te dar vida, que vai trazer vida para você, vida espiritual. Aqui ainda em Mateus 24:4, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Jesus está falando em Mateus 24:4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Você precisa ter conhecimento das Escrituras, você precisa se interessar pelo conhecimento das Escrituras, pedir ao Espírito Santo que coloque pessoas cheias de temor no coração, homens de Deus, mulheres de Deus, para que você ouça as Escrituras, ou você mesmo procurar ler as Escrituras e pedir o Espírito Santo para que abra o teu entendimento para você entender a Escritura. Não concorda comigo? Não é verdade? De verdade, irmãos, você não pode ficar deixando se levar por qualquer coisa que falam, dando o teu amém, qualquer coisa que falam, né? Essas teologias da prosperidade por aí, que só fala em conquistar, esse triunfalismo barato, entendeu? Determina isso, determina aquilo. Falar nisso, quantas profecias você já recebeu e até agora nenhuma delas se cumpriram? Quantas promessas para a tua vida e nenhuma delas se cumpriram? Na verdade, tem muitos até que se desviaram, foram para o mundo. Por quê? Por causa dessas profecias, né, que ouviu e que nenhuma delas se cumpriram. Por quê? Porque não era Deus falando, né? Não era Deus. Lá em Jeremias eles falam que foi o Senhor, mas o Senhor não os mandou. Usa o nome do Senhor, mas o Senhor não está falando pela boca desses homens. O Senhor não fala assim pela boca de qualquer um, não. Tem que ter muita intimidade com o Senhor, tem que ser separado para Deus. O Senhor tem que escolher, o Senhor escolhe a dedo os seus profetas na terra, não é qualquer um não, que fica abrindo a boca e falando um montão de coisa, enganando, iludindo os irmãos para dizer que é vaso. Quantas profecias, irmão? Quantas pessoas aí sendo enganadas, irmão, por esses falsos profetas? Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, com Bíblia na mão, falando de Jesus, com cara de crente, mas nem tudo que brilha é ouro. Não é verdade? Concorda comigo? Nem tudo que brilha é ouro. Vamos aqui ainda. E surgirão, verso 11, muitos falsos profetas enganarão a muitos. Jesus já estava prevendo, olha só, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, aqui na nossa pátria não dá brincadeira, né? Aqui no Brasil, até a década de 60, 70, nós tínhamos aqui igrejas muito sérias, homens de Deus, mulheres de Deus, mas olha, houve uma corrupção. Daqui a pouco, na virada de 70 para 80, década de 90 e em diante, você vê aí uma virada de mal a pior, e você vê a igreja evangélica aqui no Brasil, tá? Esses neopentecostais que surgiram, essas comunidades libertinas, esses homens libertinos que ensinam o povo a libertinagem, a pecar contra o Senhor, darão conta ao Senhor, tá? Darão conta ao Senhor. Mateus 7:21 para eles, Mateus 7:21 em diante para eles. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Sinais e prodígios de mentiras. Eles até contratam pessoas para dar testemunho, para sentar em cadeira de roda e não são nada de paralítico, e botam esses testemunhos falsos para atrair os incautos, para atrair essas pessoas,
entendeu, irmãos, que são gananciosas, aí acham que lá está o poder de Deus. Não, o Senhor opera milagres, o Senhor faz prodígios. Sim, o Senhor faz, continua o mesmo, mas esses homens são astutos como a serpente. Eles são astutos como a serpente, e assim como a serpente enganou Eva, eles têm também usado dessa astúcia para enganar muitos. Contrata pessoas, irmãos, para dar testemunho, para falar que foi curado, que conseguiu isso, aquilo, outro, um patrimônio tal. Você não dê ouvido a isso. Se esse vídeo chegar até você, escute o que o Espírito Santo está te falando, não vai atrás disso. E você que andava ataviada, mulher de Deus, você que andava, você orava, você buscava a Deus, tinha temor no coração, e veja agora como é que você está, a sua vida como é que se encontra. Olha aí como é que você, olha no espelho, o espelho fala a verdade. E aí como é que você se encontra? Apagada, você aí cheio de vaidade, cheio de pintura, cheio de roupas indecentes, entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Porque você deixou se levar por ensinamentos enganosos. Mas aquele lugar está superlotado, está botando pelo ladrão. E a Bíblia não diz que muitos serão enganados. A Bíblia não diz que a porta é larga e muitos entrarão por ela. Está tudo aqui nas Escrituras. É só você ler as Escrituras Sagradas. 24 de Mateus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível enganar os escolhidos. Pastor Sandro, por que não é possível enganar os escolhidos? Por um motivo: os escolhidos de Deus são marcados com o selo, tá? A maior garantia que os escolhidos de Deus têm, a igreja de Deus tem, é o selo, tá? Quando tem aquela marca, você sabe de quem é aquele objeto, correto? Tem a marca, então você sabe de quem é aquele objeto. Então nós temos esse selo, essa marca. Essa é a maior garantia que nós somos do Senhor, sabe? E que selo é esse? É o selo do Espírito Santo, tá? Nós fomos selados com o Espírito Santo, nós temos essa marca na nossa vida, e nós somos diferentes, nós somos do Senhor, tá? Nós não temos o espírito do mundo, mas temos o Espírito de Deus, e glória a Deus por isso em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Efésios 4:30, escute: porque nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, e glórias a Deus, aleluia. Então essa é a diferença, a grande diferença, que você está selado com o Espírito Santo de Deus. Você é propriedade do Senhor, você está marcado para sempre pelo Senhor e para o Senhor. Para finalizar esse assunto, tá, de falsos profetas, Mateus 7:15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, que não poupa você, não está nem aí para você, que não poupa o rebanho. Tá bom? Você tem que ter muito cuidado, você tem que estar num lugar que pregue a palavra de Deus, que adore a Deus na simplicidade, que louve a Deus na simplicidade, que você ouça uma boa mensagem, que venha criar temor no teu coração, que venha fortalecer a tua fé. Não é ir no templo, tá, para buscar a Deus com ganância, querendo fazer negócios com Deus, buscar Deus por interesses próprios. Não, você não pode fazer isso. Isso aí é falsos ensinamentos. Você tem que vir para o templo, ou ir no templo, para adorar a Deus e colocar a tua vida em adoração a Deus, em gratidão a Ele. Um coração cheio de gratidão é um coração cheio da vida de Deus, é um coração cheio do Espírito Santo, e é isso que nós temos que fazer. Vim para a casa de Deus, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vim para a casa de Deus para adorar somente a Deus. Agora, se Deus vai te abençoar, vai te abençoar, você já é abençoado. Agora, se Ele vai te entregar algo,
Ele vai te entregar, vai mandar o anjo te entregar e acabou. Mas venha para adorar. As pessoas que buscavam o Senhor, primeiramente eles adoravam o Senhor e o Senhor os abençoava. Não ia com segundas intenções buscar o Senhor, não. Veja bem, Mateus 7,15 fala sobre isso. São interiormente lobos devoradores, irmão. Quando um lobo pega uma ovelha, irmão, não tem misericórdia. Quando um lobo pega uma ovelha, despedaça a ovelha. Não é verdade, irmão? Despedaça a ovelha. Você vê, irmão, que não sobra nada da ovelha. E quantas ovelhas estão despedaçadas, coração despedaçado, vida sentimental despedaçada, vida financeira despedaçada, vida espiritual despedaçada, não sobrou quase nada. Mas Deus pode te restaurar se você se quebrantar diante dele e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero começar esse ano sendo levantada por ti, Senhor amado, e voltar ao que eu era, Senhor, um servo teu, cheio do teu Espírito Santo. Para finalizar, Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Colossenses 2,8, diz: tende cuidado. Você tem que ter cuidado. Você não tem cuidado com a tua saúde, você não tem cuidado com os teus filhos, você não tem cuidado com o teu emprego, com a tua vida profissional, você não tem cuidado com a tua casa, com a tua família. Então você tem que ter cuidado de você mesmo. Cuide de você mesmo. Para de ficar cuidando de um montão de gente, esquecendo de você. O Espírito Santo está me usando aqui para falar isso para você. Cuide de você mesmo. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, tá? Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha, eles são muito sutis, né? Eles têm uma lábia muito grande e você não pode cair nessa lábia. Você tem que estar nas Escrituras, você tem que estar em Deus, não é verdade? Você tem que estar firmado na rocha. Você não pode ficar seguindo o homem, você não pode ficar seguindo o homem, você tem que estar firmado seguindo a Jesus. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Tá aí, irmão. Você precisa entender que esses falsos profetas estão na televisão, estão pela rádio, estão pelos púlpitos, estão pelos templos, estão tudo por aí, e as Escrituras já previa isso. Agora, aonde você está? Analisa o que estão falando, essas campanhas de quebra de maldição, um montão de campanhas, sai uma campanha, entra uma outra, entendeu? Para quê? Para que, irmão? Se você tiver de ser abençoado, escute o que eu vou te falar. Se você tiver de ser abençoado, você vai ser abençoado dentro do teu quarto, falando com Deus, irmãos. Não é no templo, não, irmãos. Você vai ser abençoado dentro do teu quarto, falando em secreto com Deus. Leia Mateus 6, ali 6 por ali, você vai ler ali, irmãos, que o Senhor manda fechar a porta sobre ti, entendeu? Se você tiver de ser abençoado, você vai ser abençoado através da tua fidelidade ao Senhor, não é por causa de campanha, não. Desperta, você que dorme, está entendendo? Um montão de campanha, começa uma campanha, entra outra campanha, essa outra campanha, e não sei mais o que, e fica dando nome a essas campanhas. Isso não é de Deus, tá? Uma campanha revelada, algo revelado da parte do Senhor, e ali pronto, e Deus operar, e acabou, tudo bem, mas uma atrás da outra, essas campanhas, entendeu? E eles ficam dando nome, parece que está agendando Deus. Não, hoje é o dia da cura, hoje Deus vai curar, e fica agendando. Deus não trabalha com agenda humana, irmãos, nem com tempo humano. Deus, ele é soberano. A Bíblia diz que o Senhor está no céu e faz tudo o que lhe apraz na terra. O que ele quer fazer, ele faz. Ele não consulta ninguém e não fica sendo guiado pela agenda do homem, não, tá? Ele faz o que ele quer fazer. Então, se ele quer te abençoar, ele vai te abençoar. Não precisa de você ficar mergulhando
nessas campanhas, uma atrás da outra, e não acontece nada na tua vida. Daqui a pouco você vai se decepcionar, vai se esfriar na fé, e você vai ver o que vai acontecer com você. Fica em Deus, fica nas Escrituras, não vai atrás desse chamarisco. Eles ficam botando ali a iscazinha para o peixe morder, aí quando o peixe morde, eles puxam, e você vai que nem um bobão. Chega lá, aí começa a perder tudo para eles. Começa a perder tudo para eles, que você já está frágil, espiritualmente está frágil, psicologicamente eles vão trabalhar isso, e você quer resolver o teu problema, e aí o que vai acontecer? Você vai ser uma presa fácil para eles. Então Jesus, ele quer te restaurar e te abençoar, principalmente a tua vida espiritual. Que Deus te abençoe, que você se desperte no início desse ano, faça tudo diferente conforme as Escrituras Sagradas, tá bom? Dá o teu joia aí para nós, se inscreva no canal Pastor Sandro Gomes, com 2 S no final, tá bom? Se inscreve aí para fortalecer o canal, manda a tua sugestão, que nós estaremos recebendo a sua sugestão e aí colocando novos vídeos, tá bom? Hoje nós estamos fazendo esse vídeo, e aguarde aí que nós, em nome de Jesus, faremos outros vídeos, e que Deus assim resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz. Amém.